Fala rapaziada, beleza? Aqui quem fala é Matheus Oliveira, criador aqui do canal Marketing. Hoje o nosso vídeo é para ensinar você 3 dicas para você melhorar a sua copy de uma vez por todas, beleza? Então já curte o vídeo aqui embaixo, compartilha com algum amigo seu e depois do vídeo, se você tiver alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo que a gente vai estar respondendo, beleza? Então vamos lá, 3 dicas para melhorar a sua copy. Antes, para quem não sabe, né, copywriting é um modelo de escrita persuasiva, onde você indica ao seu cliente a melhor opção para ele, ou seja, o cliente ele precisa, né, de um produto ou serviço que você está oferecendo e você, pelo meio da escrita, você leva ele direto ao seu produto, beleza? Persuasão não tem nada a ver com enganação, coisa mística não, beleza? Vamos lá, então, nossa primeira dica é a diferenciação do gênero alvo. Por que isso? Homens e mulheres pensam diferente, né? A gente inconscientemente sabe disso, mas na hora de escrever uma copy a gente tenta ser o mais amplo possível e isso normalmente não dá certo. Por que eu falo isso? O homem ele tende a ser mais racional e a mulher tem uma tendência em ser mais emocional do que o homem. Então, como que você é racional e emocional ao mesmo tempo? Quando você vai falar com um homem, um exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Um pai sai lá com seus filhos, né? E aí ele entra numa loja e aí o vendedor oferece bala, chiclete, alguma coisa que a criança tá chorando. O pai já acha aquele estranho, pô, esse cara tá oferecendo, o pai fica meio com o pé atrás. Agora se é uma mulher, ela falando, pô, legal, o vendedor ele tá preocupado com o meu filho, né? Quer que ele pare de chorar, ofereceu água, alguma coisa, já fala, pô, se ele gosta do meu filho, eu gosto de você. O homem ele já tem um pouco o pé atrás com isso. Então, você vender, né, o comportamento desse vendedor com o homem tem que ser diferente do comportamento dele com a mulher. Então, a mesma coisa na sua copy, você tem que identificar, pô, qual é o meu público-alvo. Numa copy mais longa, você pode tentar abordar em 2 momentos diferentes essa parte. Um exemplo, carro também, quem vende carro, o vendedor, quem está assistindo esse vídeo e é vendedor de carro há um tempo, ele sabe que a cliente mulher, né, é totalmente diferente do homem. O homem de 40 anos é diferente do homem de 20 anos, por exemplo, né? A mulher solteira é diferente da mulher casada na hora de comprar um carro. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para você escrever uma boa copy, beleza? Então, o segundo ponto, né, nossa segunda dica aqui é o apelo emocional. Eu coloquei aqui o nosso princípio de Forrest Gump. Por que isso? Você deve ser um contador de histórias. Você deve atingir o emocional do seu cliente por meio de histórias. E como que você faz isso? Alguma história que você já vivenciou, algum amigo seu já viveu, você já ouviu. Não precisa mentir, né? Criar uma história. Você pode até criar uma história, uma parábola, algo do tipo para exemplificar alguma coisa, mas você não precisa mentir. Você pode contar uma história ali que já aconteceu, ou então realmente inventar personagens, por exemplo, você pode colocar, mas o ideal aqui atingir o emocional do seu cliente, você não pode esquecer disso. Depois que você identificou qual é o gênero, né, do seu cliente ali, por exemplo, outra coisa que corrobora lá com a primeira dica, uma história que emociona uma mulher geralmente não vai emocionar um homem. Até por isso que homens gostam de filmes diferentes dos filmes que as mulheres gostam. Então, um exemplo, comédia romântica, o público é 90% feminino. Já um filme de ação é 90% masculino. Então a gente tem que pegar essas bases, né, de roteiros, por exemplo, e a gente aplicar isso na nossa copy, beleza? Né, nossa última dica para vocês hoje, os estalos de razão. Nenhum cliente gosta de se sentir passado para trás. Ele gosta de ter um apelo emocional naquilo. Você mostra para ele o quão importante é, só que ele não gosta de achar que está sendo tapeado. Não, eu estou sendo manipulado pelo vendedor. Então o vendedor, ele está falando emocionalmente. Como que é falar emocionalmente, né? É quando você para de falar termos técnicos e começa a fazer o seu cliente, né, seu futuro cliente, o seu público, a imaginar o futuro de como ele vai estar com aquele seu produto ou serviço. Beleza? Então, um exemplo para o que a gente está vivendo agora. Cada vez mais o mercado, né, o comércio
convencional ele tem migrado para o digital. E aí quando você vai oferecer o seu serviço de gestor de tráfego, por exemplo, ou que vai configurar um Google Meu Negócio para esse comércio, você fala, pô, agora você está sem cliente, você está passando por dificuldades econômicas aqui na sua empresa. Mas se eu anunciar a sua loja, se eu mostrar ela para mais clientes que estão conectados com a internet, e aí você pode apresentar alguns dados para ele. Você fala aqui, ó, olha o crescimento do uso da internet, das compras em delivery. Se eu fizer isso para você, eu tenho certeza que o seu faturamento vai aumentar. E daqui a um mês você já vai poder, ao invés de estar demitindo, você vai estar contratando pessoas para trabalhar com você. E aí você já fez o cliente se imaginar no futuro contratando aquele serviço. Então, só que se você só falar disso, você não vai conseguir fechar a sua compra. Por quê? A sua venda. Por que isso? Porque o cliente ele gosta de se sentir controlador. Não, eu estou controlando os fatos. A venda, ela é prioritariamente emocional. Só que o cliente, os seres humanos, eles tendem a achar algum lapso racional para justificar aquela compra. Então, nesse exemplo, você pode mostrar para ele que se ele não fizer isso, vai quebrar. A empresa dele vai quebrar. É mentira? Não é. Ele sabe que se ele continuar perdendo cliente e a receita dele não crescer novamente, ele vai quebrar. Então você dá essa pitada racional para ele. Ele, caramba. E olha que engraçado, quando você dá uma razão para ele, a razão é tão intrínseca nele que isso daí se torna uma emoção, que é qual? O medo. O medo de perder isso. Então você está tocando o emocional com razão também. Entendeu? Isso daí é quando você consegue entender o problema do seu cliente. É totalmente diferente de você chegar lá de orelhada e sair oferecendo qualquer produto ou serviço. E também você não pode ser um Forrest Gump, né? O cuidado, o maior cuidado que você tem que ter aqui nesse vídeo. Você não pode ser somente um Forrest Gump. Por quê? Se você só contar histórias, a sua oferta ela fica fraca. Por quê? Você evidenciou um monte de problema, só que você não disse como que você vai resolver. Então, o que você tem que ter em mente? Eu conto um problema e eu dou a solução. Eu conto outro problema e eu dou a solução. Assim o cliente ele vai ver, nossa, eu me identifico com esse problema, mas ele está me oferecendo a solução. Até que ele encontre racionalmente que a única solução para o problema dele é contratar o seu serviço ou comprar o seu produto. E assim você fecha o seu processo de venda. Ah, mas você falou aí numa negociação boca a boca. Negativo. Você pode transferir isso tudo que eu te falei na hora de você escrever a sua copy. Como? Narrando uma história, contando, falando algo que aconteceu com você e depois dando solução para todos os problemas que você identificou no cliente. Ah, mas tem como eu identificar o gênero do meu público antes? Tem como. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês podem fazer pesquisas no Google para ver com base em análise, qual é o gênero daquele produto específico que parece com o seu. Você pode fazer também pesquisas no seu perfil do Instagram, se você vende pelo Instagram. Ah, mas o meu público é 75% masculino. Beleza, então o seu discurso vai ser 75% masculino, atingindo o homem. Ah, mas eu vou esquecer das mulheres? Não, 25% você vai transformar aquele seu discurso em um discurso feminino. Ah, dá para atingir os dois? Tome cuidado. Se você não tiver noção total de como adequar o seu discurso, você vai perder a mão. E aí você não vende nem para o público feminino, nem para o público masculino. Então anote isso e estude bastante o comportamento de cada tipo de cliente. E aí você vê, eu tenho uma oferta, tá? A sua oferta ela é baseada em quê? Para quem? Às vezes você oferece um produto que esse seu produto ele tem um público específico, o seu produto de amanhã tem outro tipo de público específico, então você tem que adequar essas dicas à sua realidade. Eu não estou falando aqui para você jogar em todas as áreas do campo, não, longe disso, mas você tem que tentar adequar à sua realidade, nem que você faça um vídeo para um e uma leitura para outra, mas você tem que entender como usar essas armas da melhor maneira, beleza? Então esse daí foi o nosso vídeo.
aqui embaixo está o nosso Instagram, o meu e do Michael. Então você clica aqui, segue a gente lá no Instagram, todo dia eu abro caixinha de pergunta, então você lá pode estar tirando suas dúvidas. Não esqueça, se você chegou até aqui e ainda não curtiu o nosso vídeo, clica no gostei aqui embaixo e já compartilha isso daí para alguém que você conhece e precisa melhorar a sua copy. Ou então seu discurso de venda, você tem alguém da sua família que trabalha no comércio e precisa melhorar o seu discurso de venda, manda esse vídeo lá para ele, beleza? Então é isso aí, até a próxima, um abraço.